Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que o ministro Alexandre de Moraes diz que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. A ANS determina que a carteira de planos individuais e familiares da Amil não seja mais vendida à APS de forma definitiva. E depois de vender hambúrguer sem picanha, McDonald's decide suspender a venda dos lanches. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 29 de abril de 2022. Eu começo essa edição falando sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, porque hoje pela manhã ele participou de uma palestra em São Paulo e negou que o STF esteja estudando encerrar o inquérito das fake news para diminuir a crise com o Palácio do Planalto. Ele falou isso em um tom bem humorado. Ele disse que essa notícia em si é uma fake news e que a investigação está chegando perto dos financiadores. E eu lembro para você que essa declaração é importante porque está rolando um embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o STF. E ganhou força depois que Bolsonaro perdoou o deputado federal Daniel Silveira menos de 24 horas depois da condenação dele por ataques ao Supremo e à democracia. E Alexandre de Moraes, ele é o relator dessa ação e também do inquérito das fake news. E de forma sutil, sem citar diretamente ninguém, assim como não quer nada, né, aquela indireta reta, o ministro disse que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão e que não estamos vivendo numa selva. Faça o que quiser, ninguém vai te censurar previamente, mas suporte as consequências. Não é possível defender volta de um ato institucional número 5, AI-5, que garantia tortura de pessoas, morte de pessoas, a extinção do Congresso, o fechamento do Congresso, do Poder Judiciário. Nós não estamos numa selva. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Daqui a pouquinho eu vou contar para você sobre outras declarações do ministro Alexandre de Moraes, porque a agenda dele hoje foi bem lotada e cheia de declarações e recados. Mas antes, eu preciso contar para você que hoje, pela primeira vez, depois desse julgamento de Daniel Silveira, Bolsonaro saiu em defesa do ministro André Mendonça. Porque nesse julgamento de Daniel Silveira, o ministro do STF, André Mendonça, votou a favor da condenação do deputado. E é importante ressaltar para você que ele foi indicado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro ao Supremo. E depois desse voto, o ministro foi bastante criticado por aliados bolsonaristas e por evangélicos. Até o próprio ministro foi explicar o voto dele em uma rede social. Ele disse que as pessoas deveriam separar o joio do trigo. Algo que causou um estranhamento, porque um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que se posicionar sim e se justificar nos autos do processo, e não em uma rede social, né? Enfim. Só que hoje, Bolsonaro destacou que Mendonça sugeriu apenas 2 anos de prisão frente aos 8 anos de prisão e a perda dos direitos políticos, como sugeriram os outros ministros. O André não ficou no meio do caminho, ficou bem antes do meio do caminho. Ele não deu inexigibilidade. Ele deu 2 anos de detenção. Essa seria a dosimetria do André. E seria, né, uma alternativa para uma punição menos injusta, vamos assim dizer. Então, para corrigir essa injustiça, nós aqui assinamos a graça. Mesmo com o perdão que Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira, ele disse hoje que não quer peitar a Suprema Corte, mas sim desfazer injustiças. Hoje também a Advocacia Geral da União afirmou à Justiça Federal que o decreto pelo qual o presidente Jair Bolsonaro concedeu um indulto ao deputado Daniel Silveira não pode ser objeto de releitura por outro poder, ou seja, não pode ser revisto por outro poder.
E essa é a primeira manifestação da AGU sobre esse caso e foi feita em resposta a uma ação popular que questionou esse indulto concedido a Daniel Silveira. E na resposta, a Advocacia Geral da União alega que, além da concessão do indulto ser uma prerrogativa do presidente, ele tem direito de fazer isso, Bolsonaro apresentou justificativas para esse ato, como de que haveria uma legítima comoção da sociedade. Além de analisar esse mérito do pedido, a AGU também solicitou que essa ação seja rejeitada, porque já existem processos sobre o mesmo tema no Supremo Tribunal Federal e, por isso, haveria o risco de decisões conflitantes. Agora sim, eu vou voltar a falar sobre o ministro Alexandre de Moraes, porque ele mandou mais recados. Atualmente, só para você entender, ele também é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E durante as eleições de outubro, ele vai ser, de fato, o presidente do TSE. E em um evento hoje à tarde, ele disse que a Justiça Eleitoral vai usar a força da Constituição e da lei para punir, inclusive com cassação de registros e mandatos, políticos que disseminarem notícias falsas, principalmente quando os conteúdos colocarem em dúvida o pleito eleitoral. O ministro participou por videoconferência de um seminário que foi feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio sobre os desafios do judiciário nas eleições deste ano. E aí ele resolveu mandar esse recadinho. Ele aproveitou o momento para dizer que não serão aceitas milícias digitais e nem notícias falsas sobre fraudes nas eleições. Nós não vamos aceitar desinformação. Nós não vamos aceitar a atuação de milícias digitais nas eleições de 2022. E aqueles que pretenderem colocar em dúvida o pleito eleitoral, atacar a democracia, serão combatidos com a força da Constituição, com a força da lei, com a independência e autonomia do Poder Judiciário. As fake news sobre fraude eleitoral que beneficie o candidato no momento da eleição e possibilite essa fraude que se pretende, isso acarretará cassação, seja do registro, seja do mandato. Alexandre de Moraes também pontuou que as grandes plataformas digitais não podem ser consideradas apenas como empresas de tecnologia. O ministro disse que as redes sociais devem ser tratadas como meios de comunicação, tendo as mesmas responsabilidades. Eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos contou para você hoje na primeira edição do Panorama, que é em relação ao Mac Picanha que não tem picanha. Pois é, estamos falando de um caso de uma fake picanha. Depois que o Procon foi acionado, o McDonald's decidiu retirar do cardápio de todas as lojas no Brasil, a partir dessa sexta-feira, a partir de hoje, os 2 sanduíches da linha Novos Mac Picanha. A rede americana mandou uma nota dizendo, abre aspas, pedimos desculpas se o nome escolhido gerou dúvidas e informamos que estamos avaliando os próximos passos, fecha aspas. Essa decisão ela aconteceu depois da notificação do Ministério da Justiça, do Procon de São Paulo, do Procon do Distrito Federal, que pediram esclarecimento sobre a falta de picanha nos sanduíches. E, na verdade, não tinha picanha mesmo. Os lanches só têm um molho com aroma natural de picanha. E o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, também abriu um processo para investigar a campanha publicitária da rede de fast food. Ontem, o McDonald's admitiu que os novos lanches podem não ter picanha. Depois, o Procon de São Paulo pediu que a empresa apresente até o dia 2 de maio a tabela nutricional dos sanduíches com a composição dos ingredientes, como carne, molhos, aditivos. Já o Ministério da Justiça deu um prazo de 10 dias para que a rede de fast food esclareça se o produto tem picanha em sua composição, qual é a porcentagem e se aconteceu alguma alteração no percentual do corte após a divulgação da linha de hambúrgueres. E segundo o Ministério da Justiça, caso realmente não haja picanha, na ausência disso, sendo o produto apenas sendo saborizado,
A empresa deve informar os ingredientes envolvidos na composição do hambúrguer e se de alguma forma o consumidor foi informado de falta de picanha. E segundo o Ministério da Justiça, se os questionamentos não forem feitos no prazo pedido, a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, pode abrir um procedimento administrativo contra o McDonald's com a possibilidade de apreensão, suspensão e proibição do produto, além de multa ou cassação da licença do estabelecimento. Então, em resumo, por via das dúvidas, fica a dica aí para você. Sempre olhe o rótulo de qualquer alimento que você está consumindo para saber exatamente o que você está colocando para dentro do seu corpo. Isso vai ajudar na sua saúde, no seu bolso, né? Porque você vai pagar por algo que realmente é o que você deseja comer. Então fica a dica aí, sempre olhe o rótulo, veja, questione, se não tiver, faça a sua denúncia, porque tá caro comer sanduíche por aí, né? Aproveitando que eu estou aqui no meu momento consumidor, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, determinou hoje que a carteira de planos individuais e familiares da Amil não vai ser mais vendida de forma definitiva para a APS, que é uma outra empresa. E com essa decisão definitiva da agência, as 340 mil vidas que estão em vários estados do país vão ser de responsabilidade da Amil novamente. De acordo com a ANS, a decisão foi tomada após a constatação de que a APS não seria capaz de administrar de maneira autônoma a carteira comprada, colocando aí em risco a continuidade e a qualidade da assistência à saúde dos consumidores que estão vinculados a esse plano de saúde. Por causa disso, em comunicado, a ANS informou que a devolução da carteira da APS para a Amil vai seguir um cronograma estabelecido pela agência, com todas as formalidades e etapas que são normalmente seguidas nos processos de transferência de carteira, de modo que ocorra de maneira transparente e ordenada. A agência informou também que as duas empresas devem dar prosseguimento à anulação do contrato de cessão de parcial de carteira, que foi registrado no dia 27 de dezembro de 2021, a partir do prazo de 5 dias úteis desta decisão. Por enquanto, a Amil e a APS ainda não se posicionaram sobre a decisão até o fechamento dessa edição do Panorama. Eleições chegando e dessa vez, em mais uma medida do pacote de bondades, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que ampliou de 25% para 35% o corte do IPI. Eu acho que você deve se lembrar disso na época do governo Dilma Rousseff, que também foi feito esse corte, né? Na época foi zerado o IPI. Essa alíquota mais baixa vai valer para produtos como automóveis e eletrodomésticos da chamada linha branca. Então, carro branco, geladeira branca, fogão branco e por aí vai. Mas para bancar tudo isso, o dinheiro precisa sair de algum lugar, né? Ou precisa ser congelado. Então, na prática, essa medida vai representar uma renúncia fiscal de 15 bilhões de reais nesse ano e de 27 bilhões para 2023. E nesse ano eleitoral, essa não é a primeira medida que vai impactar no nosso orçamento. O governo já reduziu o IOF sobre o câmbio, já zerou o PIS/COFINS sobre o diesel e gás de cozinha, e o IPI sobre o etanol e alimentos da cesta básica. E também reduziu alíquotas do imposto de renda nas operações de arrendamento de aeronaves. E não para por aí. Desde o início do ano, mais medidas populistas foram concretizadas, como a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas, o saque extraordinário do FGTS, o microcrédito especial, a ampliação da margem de empréstimo consignado e a sanção do programa habitacional para profissionais da segurança pública. E o governo ainda promete anunciar ainda neste ano
a elevação da faixa de isenção do imposto de renda, além do reajuste ao funcionalismo público de 5% em média. O governo diz que as medidas buscam estimular a economia e assegurar o emprego dos trabalhadores. Mas economistas dizem que tudo isso vai gerar uma bomba fiscal para os próximos anos. O Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas, que entende tudo sobre orçamento e contas públicas, disse durante a programação da CBN que há o risco do teto de gastos estourar. Não tem como pagar, isso é impensável, né? Se tudo isso for aprovado, é mesmo uma bomba fiscal, né? Vemos, assim, cogitações de que o próprio teto, né, seria explodido. Eu costumo dizer que o teto vai acabar virando uma laje, porque esse teto, essas despesas não vão caber no teto, né? Eu acho que esse crescimento da receita que está acontecendo agora, né, ele não é alguma coisa que pareça recorrente. Eu acho que isso pode não ser algo definitivo e a tendência é que não seja, né? E aí a situação do novo governo, ela vai ficar muito difícil. Enquanto rola todo esse pacote de bondades para estimular o consumo, tem gente procurando emprego. Hoje o IBGE divulgou a taxa de desemprego no Brasil e ela ficou em 11,1% no primeiro trimestre de 2022, mostrando aí uma estabilidade na comparação com o trimestre anterior, quando o índice também chegou a 11,1%. Esse novo resultado ele veio abaixo das projeções do mercado financeiro, mas tem gente desempregada, né? No total, o número de pessoas que estão sem emprego é de 11,9 milhões de pessoas. Para você ter um efeito comparativo, esse contingente era de 12 milhões no quarto trimestre de 2021. Esses dados que eu contei para você integram a PNAD contínua. Já a população que está ocupada com algum trabalho foi estimada em 95,3 milhões, caindo 0,5% na comparação com o trimestre anterior, o que significa 472 mil pessoas a menos no mercado de trabalho. Sobre esses dados que foram divulgados hoje, que eu acabei de contar para você, a Adriana Berengui, coordenadora de trabalho e rendimento da PNAD contínua, disse que a estabilidade na taxa de desemprego está relacionada ao não crescimento da procura por trabalho. Essa estabilidade ela está relacionada ao não crescimento da procura por trabalho nesse primeiro trimestre do ano. Já pelo lado da ocupação, a gente já nota sinais de redução, né? A população ocupada nesse primeiro trimestre ela recua cerca de 0,5%. Um exemplo dessa dificuldade de encontrar emprego foi relatada pelo estoquista Max Roque, que está desempregado desde o início da pandemia. Ele disse para nossa reportagem que a exigência por domínio em informática é um desafio na busca por emprego. Ele ainda alertou para casos de etarismo no mercado de trabalho. Com isso, joga o pessoal na faixa de 50, que é meu caso, para escanteio. É muito difícil você dominar a área de informática. No meu caso, eu tenho dificuldade. Eu uso de uma forma assim, usuário, uma coisa ou outra, mas eles pedem que faça muita coisa. Isso me quebra completamente. Os patrões estão mais exigentes, o salário está muito baixo e o custo de vida está muito alto. É essa a situação. E as vagas que estão aparecendo estão fazendo opção pelos mais jovens. Ou seja, quem é de uma certa idade igual a mim, fica na pista. O Max falou agora sobre a questão da renda, né? E no primeiro trimestre de 2022, a renda média voltou a crescer na comparação com o trimestre anterior. O indicador foi estimado em R$ 2.548, que é um avanço de 1,5% em relação ao intervalo de outubro a dezembro. Mas na comparação anual, o rendimento seguiu no vermelho. Então, por isso que provavelmente você está com a sensação que o seu salário não está rendendo como antes, e isso tem a ver também com a inflação. Na visão dos analistas, o desemprego tende a permanecer em patamares elevados em 2022 em meio à inflação persistente, a renda em queda das famílias, além de incertezas relacionadas à disputa eleitoral. Ainda na economia, eu vou repetir aquele velho mantra.
prepare o seu bolso, porque a Petrobras anunciou nessa sexta-feira que os preços de venda de gás natural para as distribuidoras vão ter um aumento médio de 19%. E esses novos valores começam a valer a partir de domingo, dia 1º de maio. O gás natural ele é usado nas residências que têm gás encanado e também é o mesmo do GNV para abastecimento de carros. E ainda é um insumo importante para várias indústrias. E essa alta de 19% vai chegar para os consumidores finais com variações distintas. Segundo a Petrobras, os valores se referem ao reajuste trimestral e reflete a variação do preço do gás devido às mudanças nas cotações do petróleo e na taxa de câmbio. E esse novo patamar do preço vai vigorar até o dia 31 de julho. A Petrobras esclareceu que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo valor de venda da companhia, mas também pelas margens das distribuidoras, dos postos de revenda de GNV e pelos tributos federais e estaduais. E um asterisco importante aqui para você é que esse aumento não tem relação com os preços do gás de botijão. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,15% aos 108.658 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,06% aos R$ 4,943. Já o euro terminou com uma valorização de 0,42%, cotado a R$ 5,213. No cenário internacional, a invasão da Rússia pela Ucrânia completou hoje 65 dias sem a perspectiva de um cessar-fogo e também com a intensificação das investigações sobre crimes de guerra durante o conflito. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que vai redobrar os esforços para salvar vidas e reduzir o sofrimento humano na Ucrânia. Ele fez essa declaração pelas redes sociais depois de visitar a Ucrânia, quando ele se encontrou ontem com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Guterres também visitou Moscou na terça-feira para se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin. E ontem, um prédio residencial de 25 andares em Kiev, que é a capital da Ucrânia, foi alvo de um míssil enquanto o representante da ONU se encontrava com Zelensky. A comitiva das Nações Unidas não foi atingida, mas pelo menos uma pessoa morreu e outras 10 pessoas ficaram feridas, de acordo com as autoridades locais. A Rússia assumiu a autoria desse ataque, que foi realizado com armas de alta precisão. E depois desse ataque, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a aliança está pronta para apoiar a Ucrânia durante anos no conflito, especialmente para modernizar o exército. Hoje também, o Reino Unido anunciou que vai enviar investigadores à Ucrânia para ajudar a coletar evidências de crimes de guerra que teriam sido cometidos pelo exército russo, incluindo violência sexual. O anúncio sobre a investigação foi feito hoje pela ministra britânica de Relações Exteriores, Liz Truss. Sextou, e para fechar os trabalhos por aqui, vamos de Rádio Sucupira. Coisas parece que estão melhorando, já estou começando a me sentir de arma nova. Meu sétimo sentido está me dizendo que já estou nos entrementes para realizar meu grande sonho. Ah, mas que sonho! Hoje eu estou alegre. Essa decisão da ONU, para mim, foi uma lavagem de alma extraordinária. Botando de lado os prolegômenos e partindo dos eclogismos. Com a alma lavada nas águas detergentes do dever cumprido e enxaguada com o sabão da consciência. A ONU deu 180 dias para que o Brasil trate como é que vai fazer a reparação. O ideal seria se pudesse tirar o Bolsonaro e me colocar para presidir o país. Mas no final de mandato eu também não quero. Isso vai ficar pro povo. Pra frente, Sucupira! Povo de Sucupira! Hoje quero lhe parabenizar de cabeça erguida pelo seu espírito aguerrido,
pela sua coragem. Determinar a liberdade através de uma caneta Bic é motivo de orgulho para a nação brasileira. Parabéns, presidente Bolsonaro. E Casimiro de Abreu também dizia: embora seja grande o crime, perdoar é sempre sublime. Vocês viram durante a semana um ato do presidente da República com uma pessoa que estava sendo injustiçada. É um gesto muito bonito, coronel. Embora mesmo ele não mereça. Isso que eu fiz não é apenas para aquele deputado, é para todos vocês. A nossa liberdade não pode continuar sendo ameaçada. Dizer a vocês que me senti orgulhoso e feliz comigo mesmo pela decisão tomada. Pelo que eu vejo, essa cadeia não tem serventia. Podia ter mais serventia. Se pudesse ser ocupada por quem merece. Quem? Gente que se vale das imunidades. Se coloque no lugar do deputado Daniel Silveira, mesmo levando em conta as palavras que ele proferiu. 9 anos de cadeia, perda de mandato, inelegibilidade, multa. Que país é esse? Ele não pode mais ser preso, tem imunidade. E pode passar fogo em quem quiser. Peraí, também não é assim. Imunidade é uma coisa, impunidade é outra. Bonito, falou bonito, seu cabo. De lei eu entendo, né? Me entristece muito que essa pessoa que está atuando contra a lei, que foi condenada, esteja por aí celebrando, sendo eleito vice-presidente de uma comissão importante como é a de segurança, sendo titular da comissão mais importante que é a Comissão de Constituição e Justiça, como se fosse uma grande piada, um escárnio com a população brasileira. Você não navega nas sutilezas da política. Quando a gente está em situação difícil perante a opinião pública, a gente deve fazer tudo para distrair essa opinião pública. É como se a gente tivesse ficado nu, de repente, no meio da rua, e tivesse que fazer o povo olhar para o outro lado. Aqui. Você viu o circo? As falas do Bem-Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Eu vou embora com essa nova música do cantor sul-coreano Psy, que ficou conhecido no mundo com o hit Gangnam Style em 2012. E ele retornou à carreira musical hoje depois de 5 anos. E é com a música That That, que tem a participação do BTS Suga, que eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos e em novo horário, hein? A partir das 7 horas da manhã, o episódio já vai estar on, então não perca. Beijos pra você, bom final de semana, se cuida e até segunda.